Olá a todos, eu sou o professor Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito do conceito de multimodalidade. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Também quero destacar que este vídeo inicia um curso que eu estou elaborando aqui para o canal a respeito da multimodalidade. Primeiramente, precisamos entender que a oralidade e a escrita não são as únicas formas de se produzir sentidos em textos. Aqui, nessa imagem aqui de Kalazanski, Cope e Pinheiro, vemos que os significados orais escritos não são os únicos significados que são produzidos. Também são produzidos significados visuais, espaciais, táteis, gestuais e de áudio, e que eles acontecem de maneira integrada. Ou seja, a abordagem multimodal dos textos vai se preocupar com essa integração de diferentes modos de significação na produção de sentidos em textos. Aqui temos aqui um exemplo de propaganda para o combate à dengue do governo do Distrito Federal. Está escrito aqui: dengue, elimine os focos antes que o mosquito da morte elimine você. E aqui ao lado tem uma caveira desenhada com mosquitos, com os mosquitos que transmitem a dengue. Aqui é interessante vocês pensarem como a caveira desenhada com mosquitos que transmitem a dengue se integra aos significados escritos para gerar impacto em quem tem acesso a essa propaganda. Porque vejam só, vocês acham que uma caveira, ainda mais desenhada com mosquitos que transmitem a dengue, associada também ao mosquito da morte, potencializa ou não os significados aqui dessa propaganda? É muito mais impactante essa caveira aqui do que simplesmente a mensagem escrita. Então, aqui a gente tem uma evidente articulação e integração entre significados visuais e escritos. E também é importante destacar que para a multimodalidade, a escrita também tem aspectos visuais envolvidos na produção de significados escritos. Por exemplo, aqui temos a palavra dengue pintada de azul, na cor azul. E também muito mais saliente, muito maior no design desse texto do que os outros significados escritos, o que destaca a palavra dengue diante das demais. Então, gente, vocês perceberam aqui que essa abordagem tradicional de olhar apenas para os significados escritos, ainda mais uma análise mais morfossintática dos textos, não é a essência da multimodalidade, que não necessariamente vai ignorar essas propriedades morfossintáticas dos significados escritos, mas vai defender que a produção de sentidos ocorre por meio de mais de um modo de significação. Por isso é a abordagem multimodal dos textos. E assim, gente, multimodalidade vai ter dois sentidos, segundo Kalazanski, Cope e Pinheiro. O primeiro sentido está ligado ao uso de mais de um modo de significação: escrito, oral, visual, espacial, tátil, gestual ou auditivo / sonoro, aí depende um pouco da nomenclatura que a pessoa prefira usar, em um texto ou evento de construção de significado. Ou seja, multimodalidade pode se referir ao uso de mais de um modo de significação. E também pode ter um outro sentido multimodalidade. Multimodalidade pode se referir à área do conhecimento que investiga como diferentes modos de significação estão interconectados em diferentes práticas. Portanto, gente, a multimodalidade vai para além da oralidade e da escrita. Em uma abordagem multimodal dos textos, a oralidade e a escrita não são consideradas as únicas formas de materializar sentidos,
Portanto, essa perspectiva destaca também o papel dos significados espaciais, táteis, auditivos / sonoros, visuais e gestuais na produção de textos de diversos gêneros. Na análise de um videoclipe, por exemplo, além dessa análise da propaganda, eu destaco para vocês, que eu comentei com vocês aqui de maneira bem objetiva, na análise de um videoclipe, por exemplo, além de se investigar os significados da letra de uma determinada música, considera-se a importância de gestos, cores, sons, ritmos, roupas, efeitos visuais, olhares e outros aspectos para a constituição de sentidos. Ou seja, gente, se formos analisar um videoclipe, vamos considerar os significados da letra da música, mas também é fundamental que sejam considerados os gestos, as cores, os sons, os ritmos, as roupas, os efeitos visuais, os olhares e outros aspectos para a produção de sentidos no videoclipe. Isso vai nos ajudar a construir um entendimento mais amplo dos significados expressos por meio do videoclipe. Aqui eu apresento para vocês 4 pressupostos da multimodalidade, segundo Jarrett, acho que se fala assim esse nome, né? Jarrett 2011, nas páginas 14 a 16. O primeiro pressuposto é que a comunicação e a representação são constituídas por meio de múltiplos modos de significação, ou seja, a fala e a escrita não são os únicos modos de significação, como eu acabei de falar para vocês, em textos. E aqui é um ponto fundamental, e não ocupam necessariamente o papel central da produção de sentidos em qualquer tipo de interação. Esse ponto é essencial. A fala e a escrita não ocuparão necessariamente o papel central da produção de sentidos em qualquer tipo de interação. Prestem muita atenção nisso. Segundo ponto. A multimodalidade assume que, para comunicar, cada modo de significação realiza um diferente papel, que não é fixo, mas sim articulado e situado. Assim, todos os modos de significação são formados por meio de seus usos culturais, históricos e sociais, para realizar uma determinada função social. Esse é o segundo pressuposto. O terceiro pressuposto é de que a interação entre diferentes modos de significação é parte relevante da construção de sentidos. Dessa forma, diferentes configurações na integração dos modos de significação podem representar diferentes formas de produção de sentidos. Por fim, o processo de produção de sentidos é influenciado por interesses e motivações de produtores de textos em contextos sociais específicos. Portanto, os produtores de texto selecionam e combinam diferentes modos de significação para construírem sentidos de acordo com suas demandas em contextos sociais específicos. Esse quarto pressuposto, que a produção de sentidos é influenciada por interesses e motivações de produtores de textos em contextos sociais específicos, pode ser aplicado tranquilamente aqui na análise dessa propaganda. Essa imagem construída por meio do mosquito transmissor da dengue, é fundamental essa imagem da caveira para tentar gerar mais impacto no efeito devastador que a dengue pode ter na vida de uma pessoa, ou seja, pode levar uma pessoa até a morte. Então, esse uso ele não é arbitrário, não é por fazer. Não, ele é influenciado pelos interesses e motivações de produtores de textos em contextos sociais específicos. Ou seja, ele é motivado, esse uso aqui dessa combinação entre aspectos visuais e escritos, esse uso é combinado dessa maneira devido aos interesses de tentar conscientizar a população de que a dengue é um grande risco para as pessoas. Ou seja, não se dá de maneira arbitrária essa combinação. Gente, se dá por meio de... essa combinação é influenciada por interesses e motivações de produtores de textos em contextos sociais específicos. No caso do Brasil, também temos muitos problemas decorrentes da dengue, né?
E aqui na conclusão, portanto, gente, a abordagem multimodal dos textos amplia o estudo da produção de sentidos, para além da tradicional análise de significados orais escritos em textos. Aqui estão as referências utilizadas por mim, também deixarei logo abaixo aqui na descrição do vídeo o link para vocês conhecerem melhor esses livros, caso queiram comprá-los. E espero que tenham gostado da aula e caso tenham qualquer dúvida é só deixarem nos comentários abaixo do texto. Tá bom, gente? Tchau e até a próxima.